Vai viajar durante a pandemia? Então se liga no vídeo de hoje que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre procedimentos, medidas sanitárias, cuidados que você deve ter no aeroporto, no avião, seja sua viagem no Brasil ou no exterior, e quais são os seus direitos quando tem alteração e cancelamento de passagem. Meu nome é Bruno, esse canal tá cheio de dicas de viagem e eu te convido a se inscrever caso você, assim como eu, também adora viajar. Primeiramente, é importante ressaltar que quem regula e supervisiona a aviação civil no Brasil é a ANAC. E esse órgão recomenda que todos os passageiros sigam as regras aí recomendadas pelos órgãos de saúde, companhias aéreas e governos. A primeira recomendação é óbvia, todo mundo já sabe, que é o uso da máscara. Ele é obrigatório tanto no aeroporto quanto dentro da aeronave, isso a gente já está bem acostumado. Além do distanciamento social, quando você chegar no aeroporto você vai ver demarcações, seja na fila para fazer o check-in ou para o embarque, fitas adesivas no chão demarcando para você ter uma noção melhor do distanciamento que você deve cumprir. Você vai ver também nos assentos dos aeroportos, alguns assentos vão estar bloqueados, né, para você manter esse distanciamento. E dentro do avião já não acontece esse distanciamento. Dentro da aeronave não vai ter assentos bloqueados e aí os cuidados devem ser redobrados. O uso da máscara, mais uma vez, super importante, já que você vai estar do lado de uma pessoa. Também algumas companhias aéreas restringiram o serviço de bordo, né, para evitar que as pessoas tirem as máscaras e comam, né, se alimentem durante o voo. Esse serviço foi suspenso em voos mais curtos aqui no Brasil. No exterior, quando são viagens mais longas, aí sim se mantém o serviço de bordo com comida e bebida. As companhias aéreas também são obrigadas a seguir aí todos os protocolos de higienização e desinfecção das aeronaves antes de embarcar. E também os funcionários, né, sempre usando máscara, disponibilizar álcool em gel tanto na aeronave quanto nos aeroportos. E eu sempre recomendo, né, algo que eu sempre levo comigo nas viagens, é um potinho pequenininho com meu álcool em gel que eu consigo carregar no meu bolso. Para viagens no exterior, tem que ter menos de 100 ml, né, por questões de restrições de carregamento de líquido. No Brasil não tem essa restrição, então você pode carregar seu potinho e aí, em qualquer situação que você tiver e precisar higienizar suas mãos, você vai estar lá com fácil acesso ao seu próprio álcool em gel. Outro fator que tem acontecido bastante durante a pandemia é a alteração e cancelamentos de voos. Durante a pandemia foram feitas algumas regulamentações para garantir alguns direitos dos passageiros. Eu vou detalhar eles aqui para vocês, principalmente aqueles que é do nosso maior interesse, né, e mais comuns de acontecer. Eu mesmo tive todos os meus voos cancelados aqui no Brasil. No exterior também eu tive voos cancelados. E aí eu vou te falar um pouquinho das minhas experiências, como que eu procedi. Vou te dar um exemplo prático aí de um voo meu que foi alterado, cancelado, e como a gente faz aí para poder remarcar, cancelar, pode pedir o dinheiro de volta, não pode. Então esses detalhes eu vou te falar também. Bom, e para as companhias aéreas nacionais ou companhias aéreas estrangeiras, mas que operam aqui no Brasil, alguma das regras específicas aí durante a pandemia é que você, passageiro que já comprou sua passagem aérea, mas deseja adiar o seu voo, você tem como fazer isso sem a cobrança daquelas multas contratuais, desde que você aceite receber o valor que você pagou em créditos para uma compra futura. No meu ponto de vista, essa é uma boa medida, né? Uma vez que você vai ter o direito aí, se você não se sente seguro para viajar ou até o destino que você está indo, se for para o exterior, se estiver fechado, por exemplo, você recebe esse valor de volta. A desvantagem é que nem sempre você vai conseguir comprar uma nova passagem com o mesmo valor que você recebeu. Então vamos supor que você comprou uma passagem para os Estados Unidos no valor de R$ 2.000, só que as fronteiras lá estão fechadas. Aí você entrou em contato com a companhia aérea, eles te ressarciram esses R$ 2.000 em créditos. Aí vamos supor que em 2022 abram as fronteiras novamente e você queira fazer a viagem. Só que agora a passagem está a R$ 2.500 ou R$ 3.000. Então, não necessariamente você vai conseguir comprar
o mesmo trecho que você comprou anteriormente naquele valor que você comprou. A mesma coisa pode acontecer ao contrário. Vamos supor que você pagou R$ 2.000 na passagem, recebeu seu crédito e em 2022 a passagem esteja 1.500. Então, nesse caso, você vai ter uma vantagem, né? Pagando menos agora para viajar. Então, tem esses dois lados a serem considerados. Agora, se você comprou uma passagem aérea e quer cancelar essa passagem, não quer viajar mais e quer o reembolso, aí as regras que valem são as regras da que você comprou o bilhete e provavelmente vai ter alguma multa contratual nesses casos. Então, a recomendação que eu dou é que você solicite o reembolso para você não ter que pagar essa multa, como eu falei na regra anterior. Cancelar não é uma opção legal. Remarcar é a melhor opção. Lembrando também que as companhias aéreas, por lei, têm um prazo de até 12 meses para realizar esse reembolso. Se ela fizer o reembolso antes, a regra vai ser da própria companhia. Ela tem o direito de ressarcir nesse prazo de até 12 meses. Com relação ao direito de arrependimento, como que funciona? Essa regra já existe faz tempo e ela se mantém. Vamos supor que você comprou uma passagem aérea e em menos de 24 horas você se arrependeu da compra. Você tem o direito de cancelar? Sim, essa regra já existia, né, do direito do consumidor e continua valendo. Se você se arrepender nesse prazo de 24 horas, entre em contato com a companhia e ela vai ter que te ressarcir em até 7 dias o valor que você pagou. Lembrando que essa regra só vale se a data do seu voo for maior que 7 dias da data do seu voo. Então vamos supor que hoje é dia 1º de agosto e que você comprou uma viagem para o dia 8 de agosto. Ou seja, tem 7 dias aí de prazo, você pode se arrepender. Agora, se você comprou hoje uma passagem, dia 1º de agosto, e vai voar no dia 3 de agosto e decidiu e se arrependeu, você não vai ter direito a esse ressarcimento integral e aí vai valer as regras da tarifa que você comprou, provavelmente sujeito à multa contratual. Lembrando que qualquer mudança, cancelamento de voo deve ser avisado ao passageiro com antecedência mínima de 24 horas do horário do voo. Alterações com prazo menor que esse ou atrasos no seu voo superior a 4 horas é a obrigação da companhia aérea fazer a realocação do passageiro. Bom, aqui é um exemplo da Gol. Esse site aqui é para você quando tem para consultar o seu voo, né? Através do localizador, seu sobrenome, você consulta o status dele e consegue fazer alterações caso ele tenha sido alterado ou até mesmo cancelado. E aí você vai receber um e-mail com um link, eu vou deixar ele na descrição também. Digita o localizador e o sobrenome. Aí aqui nós temos, né, as informações, né? Vai ter o status do seu voo e aí quais são as alterações, né, as regras. Importante. Se preferir alterar ou cancelar seu voo, clique na opção alterar voo e pesquise outra opção respeitando as seguintes regras. A alteração da origem e destino é permitida mantendo-se a característica da viagem, doméstica ou internacional. Ou seja, gente, isso aqui é uma grande vantagem. Vamos supor que você teve o seu voo aí alterado, cancelado, e aí nessa opção aí você vai poder alterar inclusive o destino da sua viagem e a origem, desde que você mantenha a origem dele, né? Se ele for doméstico, vai ter que continuar sendo uma viagem doméstica, ou se for internacional, vai ter que continuar sendo internacional. Então vamos supor que você comprou um voo aí de São Paulo para Rio de Janeiro, que é um voo barato, uma ponte aérea, e ele foi cancelado. Com essas novas regras aqui, é só você chegar aqui, fazer a alteração e você vai poder escolher um destino que não seja São Paulo, Rio de Janeiro, pode ser um destino, sei lá, São Paulo, Fernando de Noronha, que é um destino super caro e você não vai ter custo adicional para isso. É uma coisa que pouca gente sabe e que é permitido quando isso acontece. Lembrando que, a segunda regra, a remarcação é permitido uma única vez com isenção de taxas. Ou seja, a primeira remarcação é gratuita, depois você vai ter que pagar. E atenção, ao selecionar uma nova opção de voo e clicar em confirmar, a alteração do seu voo vai ser efetivada e não será possível reverter essa ação.
Então, gente, estejam bem cientes, né, das regras e quando você for fazer a alteração, se você confirmar, a partir daquele momento você vai estar confirmando a alteração e não vai poder mais fazer nenhuma alteração. E caso você queira alterar, aí como já foi a primeira vez, você vai ter que pagar as taxas. Então, esteja bem atento. Tem também os telefones, né, para a central de atendimento e da Gol e do Smiles, né, que é esse outro aqui. No mais é isso, são essas as regras. Caso seu voo tenha sido alterado, vai aparecer aqui do lado essa operação para fazer a alteração. Agora, com relação aos voos internacionais, tem várias regras específicas. Tem países que já abriram as fronteiras, como o Brasil, e está permitida o ingresso nesses países. E aí, gente, cada país vai ter uma regra. Tem países que exigem o teste de PCR negativo e algumas horas antes, né, do voo que você tem que fazer esse teste. Alguns países já autorizam a entrada você tendo certificado de vacinação completo, né, com as 2 doses ou a dose única. Então, cada país vai ter uma regra, você vai ter que seguir as regras locais do país. Então, não vai valer o que está determinado aqui para os voos nacionais, então você tem que ficar bastante atento a isso. Eu tenho um vídeo em que eu falei em como fazer para viajar do Brasil para a Europa. Esse vídeo eu vou deixar ele linkado aqui em cima no card e também na descrição do vídeo. Lá eu vou te contar todas essas regras que você deve ficar atento e onde você vai buscar essas informações. A Europa, né, são dezenas de países e cada um tem uma regra. Alguns já permitem a entrada de brasileiros, outros ainda não permitem. Alguns países vão autorizar só a entrada de cidadãos ou residentes do país, outros já estão liberando para turistas. Há países em que você pode fazer apenas o trânsito, que é o quê? Quando você tem uma viagem para a França, por exemplo, mas você está indo com a TAP, que é uma companhia portuguesa que ainda não autorizou a entrada de brasileiros, pelo menos durante a gravação desse vídeo, em agosto de 2021. Porém, você pode fazer o seu trânsito no país, pode fazer a sua conexão, desde que ela seja menor que 24 horas. Então tem todas essas regrinhas. Nesse vídeo eu te explico melhor aí com relação à Europa. Então se você está pensando em ir para lá, dá uma olhada nesse vídeo que tem o passo a passo, tudo mastigadinho para você saber a questão das cores. Tem países que estão na condição vermelha, laranja, verde, enfim. É um monte de regra. Eu não vou detalhar todas elas aqui porque já tem lá no outro vídeo. E se você gostou das dicas de hoje, do seu saber dos seus direitos aí com relação aos voos aqui no Brasil, deixa seu like e se inscreva aqui no canal que tem várias dicas de viagem do Brasil e do mundo, roteiros de viagens, enfim, um monte de coisa legal. Dá uma olhada aí que tem bastante conteúdo e aí a gente se vê no próximo destino.